como não pirar diante de tudo isso que a gente está vivendo, de toda essa loucura de pandemia, essa tristeza, né, esse sofrimento com tantas mortes. A gente vem sendo bombardeado pela mídia, né, todos os dias com números alarmantes de muitas mortes, de muito sofrimento. E não quero entrar no mérito se essas notícias são 100% verdadeiras, se os números são 100% reais, mas fato é, a gente está sofrendo muito com tudo isso. Muita gente sem poder ir para a missa, por exemplo, né, sem poder ir para outros lugares, enfim, encontrar com os amigos, com a própria família. E basicamente, meus irmãos, a gente tem duas opções diante de tudo isso. A primeira é surfar nessa onda de negatividade, né, ficar consumindo cada vez mais esse tipo de notícia e aumentando a sua ansiedade, aumentando a sua preocupação. Ou a gente pode parar e racionalizar diante de tudo isso e ver que o Senhor, Ele governa todas as coisas. Que, como diz São Paulo, tudo ocorre para o bem dos que amam a Deus. Inclusive as coisas ruins. Não sei se você já parou para pensar nesse sentido, mas tudo isso que a gente está vivendo é um grande retiro, entre aspas. Talvez você até nem queira ficar em casa, talvez você não concorde com o confinamento, enfim, eu não quero entrar também nesse mérito, mas fato é, a gente está privado de muita coisa do convívio social. E o Senhor quer falar conosco diante de tudo isso. Esse tempo é muito propício para que a gente possa refletir a nossa vida. Mas tem gente que já está perdendo juízo, literalmente. Tem gente que já não está em paz, principalmente as pessoas que estão com familiares doentes, por exemplo. Como que uma pessoa dessa pode ficar em paz? E eu estava meditando sobre isso antes de fazer esse vídeo, meus irmãos. Eu me lembrei que recentemente a gente celebrou o dia que os discípulos estavam reunidos no cenáculo e Jesus apareceu para eles. Os discípulos estavam com medo dos judeus, né, porque Jesus tinha sido morto recentemente. E Jesus disse: eu vos dou a paz. Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. É isso que o Senhor quer dizer para você. O Senhor quer que você fique em paz, quer que você confie nele. E você pode me dizer: ah, Rodrigo, é muito fácil para você falar, você não tem ninguém doente da família, você não está doente. Meus irmãos, a morte não só vem por conta de coronavírus, não. E aqui eu não estou querendo menosprezar, pelo amor de Deus, isso, mas eu quero te dizer que eu também já passei pela experiência de morte. Eu perdi minha mãe. Ela foi fazer uma cirurgia de coração, algo que, enfim, já estava programado e tudo mais, mas ninguém esperava que ela fosse falecer. E sabe o que é que me confortou diante desse momento difícil? Sabe o que é que deve te confortar diante desse momento difícil? Não sei, talvez você até não tenha perdido alguém, ou já tenha perdido alguém, mas a vida mais preciosa, meus irmãos, que nós temos é a vida eterna. É a vida que nós teremos com o Senhor no céu, que já pode começar aqui na terra. E claro, esse momento é muito difícil, esse momento de pandemia é muito ruim. Mas veja, meus irmãos, existe um bem muito maior do que essa vida. As pessoas descobriram, eu estava vendo um vídeo esses dias da Itiba, muito interessante, que eles falavam assim: as pessoas descobriram que elas morrem, né? Diante de tudo isso, todo mundo está com muito medo e tudo mais. Mas veja, nós temos que ter medo de perder a vida eterna. Nós temos que rezar por todas essas pessoas que estão doentes para que elas possam, aquelas os moribundos, né? Para que eles possam alcançar também essa vida eterna. A verdadeira vida, meus irmãos. E assim, vamos rezar também para que essa pandemia cesse logo, vamos rezar também para que a gente possa voltar logo ativa, né? Para que todo mundo possa trabalhar normalmente, possa ir para a missa, possa voltar a ver os amigos, voltar a ver a família. E tem um remédio muito bom para esses tempos, que a gente lembra de tudo, né? Com essa superstição, não sei se você já ouviu falar, mas tinha uma superstição aí de um cabelo que você acha na Bíblia, que é de um anjo, não sei o quê, e bota na água, enfim, né? Muita loucura. Mas, diante de tudo isso, eu me lembro também de uma passagem, né? De Nossa Senhora da Aparição dos Pastorinhos, em 1917, ela disse assim: rezai o terço para acabar com a guerra. E hoje, meus irmãos, o Senhor te diz para que você fique em paz. Rezai o terço pelo fim da pandemia. Que Deus abençoe você.